do Bolsonaro. Bolsonaro hoje está preso numa cautelar dentro da sua casa, porque de acordo com a justiça lá atrás, ele tinha participado da coação de obstrução de justiça, Estado Democrático de Direito, aquela palhaçada toda, só que a denúncia foi feita pela PGR e olha só, esqueceram de colocar o nome do Bolsonaro na denúncia. O Bolsonaro não teve nada a ver com isso, mas mesmo assim continua preso. Isso é uma violação de direitos humanos. Manter uma pessoa presa depois que já foi oferecida a denúncia de um crime e se constatou que ele não participou deste suposto crime, isto é uma violação de direitos humanos. Quando o jogo virou. A armadilha que caiu sobre os próprios autores. Os bastidores do poder sempre foram palco de estratégias, manobras e tentativas de controle. Mas às vezes, o tabuleiro vira. E quando vira, ele não perdoa. Nos últimos dias, o clima político atingiu uma temperatura que nem os mais experientes analistas conseguem ignorar. Planos cuidadosamente desenhados começaram a ruir sob o próprio peso das contradições. Aquilo que se imaginava ser um cheque-mate contra opositores transformou-se num movimento desastroso, com repercussões que ultrapassam. Eu te convido agora a fazer um exercício de imaginação comigo, de uma situação hipotética, de forma alguma ligada à realidade. No final, eu queria que você deixasse nos comentários a sua opinião, se faz sentido ou não. Imagine que um dia o seu pai, um senhor de idade, é preso. É preso pela polícia porque, de acordo com a justiça do seu país, ele estava envolvido num assalto a banco. Bom, ele é colocado preso, ele é censurado, ele não pode falar com ninguém, ele não pode usar rede social, a vida dele está destruída. Porque, supostamente, ele participou desse assalto a banco. O tempo passa, o seu pai está preso, já 2 meses que seu pai está preso. E aí, finalmente, a justiça apresenta a denúncia. Como você sabe, a denúncia é o documento oficial, falando, olha, essa é a conclusão da nossa investigação e aqui estão as pessoas que nós sabemos, de acordo com o nosso entendimento, que participaram desse assalto a banco. Ao olhar a denúncia, simplesmente o seu pai não participou. Ele não foi denunciado, ele não foi incluído. Na verdade, a polícia concluiu que o seu pai não teve nada a ver com esse assalto a banco. Ele deveria ser liberado imediatamente, não é mesmo? Mas não. A justiça decide que mesmo ele não tendo participado no crime pelo qual ele foi colocado numa prisão, ele vai ter que continuar preso. Sendo que as pessoas que estão sendo indiciadas, serão julgadas, terão sua defesa, não tiveram relação com ele. Por que eu estou te dizendo isso? Essa situação hipotética, que eu disse que não tem nada a ver com a realidade, é a situação. Os holofotes, antes voltados para uma narrativa única, agora se voltam para quem escreveu o roteiro. E os olhos do mundo, especialmente de Washington, observam. A verdade, por mais que tentem abafá-la, sempre encontra um caminho. Fontes internacionais já tratam os últimos episódios políticos brasileiros como um divisor de águas. O que antes parecia apenas disputa interna, agora desperta interesse de governos e órgãos estrangeiros, atentos a possíveis abusos e manipulações de poder. Donald Trump, símbolo da nova linha dura global contra a corrupção e a censura, acompanha o cenário com a frieza de quem entende o jogo geopolítico. Do Bolsonaro. Bolsonaro hoje está preso numa cautelar dentro da sua casa, porque de acordo com a justiça lá atrás, ele tinha participado da coação de obstrução de justiça, Estado Democrático de Direito, aquela palhaçada toda, só que a denúncia foi feita pela PGR e olha só, esqueceram de colocar o nome do Bolsonaro na denúncia. O Bolsonaro não teve nada a ver com isso, mas mesmo assim continua preso. Isso é uma violação de direitos humanos. Manter uma pessoa presa depois que já foi oferecida a denúncia de um crime e se constatou que ele não participou deste suposto crime, isto é uma violação de direitos humanos. Aí agora vai piorar. Mesmo ele estando ilegalmente preso, ele continua sem poder usar redes sociais, sem poder dar entrevistas, sem poder falar com as pessoas, sem poder sair de casa. Aí de repente, do nada, o Alexandre de Moraes decide que ele pode fazer um podcast. Aí as pessoas pensam, nossa, Alexandre de Moraes deve estar recuando, ele deve ter percebido, ficou muito escancarado que ele está fazendo mais uma violação de direitos humanos. Mas espera aí, só que tem um detalhe nessa
podcast que o Bolsonaro foi liberado a participar. Para ele e para os setores republicanos que o apoiam, a ordem é clara. Nenhuma democracia pode sobreviver se a justiça se torna instrumento de perseguição. A mensagem é firme e vem em tom de aviso. Quem manipula o poder contra o povo será cobrado pelo mesmo poder que tenta controlar. Os erros recentes de quem acreditava deter o monopólio da autoridade começaram a expor rachaduras. Documentos, contradições, pressões internacionais. Tudo converge para o mesmo ponto. A máscara da infalibilidade começa a cair. E junto com ela, o discurso de que certos atores estariam acima da lei. O cenário é tenso. Brasília se move em silêncio. O medo muda de lado. Aqueles que ditavam o ritmo da censura agora sentem o peso das próprias decisões. E o povo observa, com desconfiança, mas também com esperança. Esperança de que o ciclo da impunidade finalmente tenha chegado ao fim. Tá aqui, ó. Segundo o pedido feito pelo podcast, não seria transmitido ao vivo e respeitaria eventuais sigilos e decisões judiciais. O que está decidido? O podcast não vai ser ao vivo, vai ser gravado. O Alexandre de Moraes vai assistir e depois de assistir, ele vai decidir se pode ir ao ar ou não. Peraí, Bolsonaro não pode dar entrevista, Bolsonaro não pode falar, usar rede social, mas de repente o Alexandre de Moraes libera ele para dar pra participar de um podcast no qual só ele vai ter acesso à gravação para depois decidir se esse conteúdo pode ir ao ar ou não. Te pergunto, você deixaria o seu pai participar de uma armadilha dessa? É isso que a gente está debatendo hoje. O grande debate hoje na internet é esse. Será que Bolsonaro deveria participar e conscientemente entrar nessa arapuca preparada para o Alexandre de Moraes ou não? Aí tem o outro lado. Mas também não seria bom escutarmos o que o Bolsonaro tem para falar, ouvirmos a voz dele, afinal de contas, hoje, completa 60 dias que ele está preso. Os Estados Unidos, sob nova diretriz, têm sinalizado uma política de tolerância zero, com práticas que comprometam direitos humanos e liberdade de expressão. A aplicação das sanções Magnitsky já deixou claro que Washington não vê mais fronteiras quando o assunto é abuso de poder. Trump, agora reposicionado como símbolo global de resistência à manipulação ideológica, representa uma força que ultrapassa partidos. A ideia de que o poder precisa ser controlado e não adorado. E é exatamente isso que hoje ecoa no Brasil. As tentativas de capturar a narrativa, de controlar a opinião pública e de intimidar vozes dissidentes estão se voltando contra seus próprios arquitetos. As engrenagens do poder começaram a ranger. E quando o sistema perde o controle, a verdade é o primeiro estalo que se ouve. Hoje, completa 60 dias que ele está preso por um crime que ele nem sequer foi indiciado. Que é um crime que nem existe, na verdade, né? Sair denunciando os crimes do Brasil virou crime. O Tagliaferro é a prova viva disso. Então, assim, é muito estranho o que está acontecendo. É estranho o fato dele ainda estar preso em casa, numa cautelar de uma denúncia que ele não foi indiciado. É estranho o fato do Alexandre de Moraes ter liberado ele para participar de um podcast que não pode ser ao vivo, que tem que ser assistido pelo Alexandre de Moraes primeiro e pela sua turma, para depois decidirem se pode ser vinculado ou não. É tudo muito estranho, mas na verdade o Brasil virou o país da estranheza, porque nada no judiciário pelo menos acontece seguindo os procedimentos normais. Nenhum passo, nenhuma ação, nenhum inquérito, nada acontece na forma natural das coisas. Eduardo Bolsonaro foi notificado através de um edital. O povo percebe, o mundo observa e a história começa a registrar. Nada é mais devastador para quem acreditava ter o domínio absoluto do que descobrir que a força moral de uma nação desperta mais cedo ou mais tarde. O que era armadilha virou armamento moral nas mãos de uma sociedade cansada. O que era tática virou tragédia institucional. E o que era silêncio se transformou em grito de liberdade. Trump observa, firme, sem pressa.
E o recado é claro: quem jogou com o destino de um povo terá que responder diante dele. O tabuleiro virou. E, dessa vez, o jogo não está mais nas mãos de quem o planejou. Na forma natural das coisas. Eduardo Bolsonaro foi notificado através de um edital e tem 5 dias para fazer sua defesa, num processo que foi aberto há um mês. E já querem encerrar e condenar ele mês que vem, porque depois vem um recesso. Esse é o Brasil que a gente vive. Então, assim, é muito triste saber que o nosso presidente nunca alguém esteve numa posição tão perfeitamente enquadrada em prisioneiro político como o Bolsonaro está agora. Mas o problema somos nós que reclamamos disso. O problema é você que pede para que a Constituição seja seguida, que o devido processo legal seja respeitado, que a liberdade de expressão seja respeitada. Você é o problema para a democracia. Você, se você descobrir um crime do judiciário e denunciar, você é um risco para o Estado democrático de direito. Aí eu te falo, é ou não é uma ditadura o que a gente está vivendo? Ela consegue se disfarçar graças à imprensa, mas o que a gente está